Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Por Trás dos Causos. Meu nome é Alane Moura e, como vocês sabem, sou formada em letras e também sou escritora independente e vou compartilhar com vocês tudo o que venho aprendendo no mundo da escrita criativa e da publicação independente de livros, ok? O tema do episódio de hoje é: o que eu preciso ser ou fazer para me tornar um escritor independente? Então, gente, hoje eu vou tentar explicar quais são as qualidades, entre aspas, que o escritor independente precisa ter para de fato se tornar um autor, certo? Quais as visões de mundo, quais as características de personalidade podem ajudar aí nesse processo, certo? Então, se você tem dúvidas sobre isso e quer saber mais sobre o assunto, você já sabe. Vamos nessa! Então, gente, uma parte das pessoas costuma pensar que a gente nasce com alguns tipos de dons, que vem ao mundo para fazer determinada coisa e que por isso é mais fácil conseguir executar bem aquilo que a gente nasceu para fazer. Porém, eu acredito que nada realmente acontece dessa forma, certo, gente? É claro que algumas pessoas podem ter uma maior afinidade com essa questão de criar histórias, seja porque lê ou já leu muito, ou por alguma razão específica, talvez até biológica, que a gente desconhece. Porém, ter essa afinidade é só o começo das coisas. Para se tornar um escritor ou uma escritora, você precisa ir mais além do que isso. Quando você tem essa afinidade, porém, talvez algumas coisas possam fluir de uma forma mais rápida. É fato que é mais fácil fazer algo que gosta, que dá prazer, do que algo que você detesta, que você não gosta de fazer, certo? Mas eu não estou aqui para enganar vocês. Escrever é muito complexo, demanda bastante trabalho, muito esforço e estudo, então tem coisas que você vai ter que aprender do zero, tem outras coisas que você vai ter mais facilidade de fixar, então é sempre essa montanha-russa, certo, gente? E quando a gente fala da escrita independente, do autor independente, a gente fala que algumas dificuldades sempre vão parecer mais acentuadas, seja dificuldade em alguma etapa de produção, seja até mesmo dificuldade em administrar tudo. O fato é que chega uma hora que você pode sim se sentir exausto, porque isso é completamente normal, mas é preciso insistir nesse trabalho árduo e nessas horas é que a gente vê que realmente está disposto ou não a ser o verdadeiro dono das suas histórias. Mas de fato, Alane, o que eu preciso ter ou saber para enfrentar essas dificuldades e realmente realizar meu sonho de ser um autor ou um autor independente? Bom, cabe a mim tentar especular essa proposta junto com vocês nesse episódio de hoje, certo, gente? Vamos nessa! Primeiramente, gente, escrever é uma arte. E como artistas, a gente precisa saber observar o que acontece à nossa volta, pois é por meio dessa observação que muitas coisas vão fluir no nosso trabalho, certo? Alane, mas como assim observar? Eu falo no sentido da gente conseguir olhar uma situação ou uma pessoa somente pelo interesse na história, na forma como aquela pessoa fala, como ela pensa, o que ela faz, certo? Observar a situação como um todo e, mais importante, refletir sobre ela, sobre todos os lados daquela situação, ok? Algumas pessoas já nascem com isso, com essa mania de observação bem aflorada. Eu, por exemplo, me lembro de ser bem observadora desde muito criança. Desde quando estava na escola e preferia ficar observando a de fato interagir e brincar com as outras crianças. Talvez para pessoas tímidas isso seja realmente mais fácil, porque a gente já está meio que acostumado, a não interferir muito no rumo das coisas. A gente apenas observa e tira as nossas próprias conclusões, mas quem não se considera tímido também é capaz de observar, certo? Mesmo com seu jeito extrovertido, você é capaz de analisar uma situação sem se intrometer nela, apenas pelo ato de observar e refletir sobre aquilo. Até hoje eu, pessoalmente, gosto muito de observar e consigo extrair de alguma experiência real algo que seja significativo para as minhas obras. Gosto muito de pensar nos diversos ângulos de determinada situação, então eu nunca me apego mais a um lado, eu sempre procuro ver todos os lados antes de tomar alguma decisão, certo? Às vezes, eu penso na situação como se estivesse diante de um quadro, de uma pintura bem famosa. Da mesma forma que um especialista observa tudo, ou seja, as cores, a luz, o traço, a característica do que foi retratado, etc., da mesma forma você pode observar uma cena.
não apenas a situação, você observa a luz, as cores, as características das pessoas, enfim, tudo o que torna aquele momento único, certo? O que pode valer como exercício é, depois de ver essas cenas, você tentar descrever elas no papel, certo? Descrever cada traço, o resultado, né, que é o resultado da sua observação, e que é muito interessante, porque cada pessoa tem uma forma de enxergar, certo? E isso é o que te faz único no mundo, né? Existe um escritor peruano chamado Mário Vargas Llosa. Ele já é falecido, mas para quem não conhece, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2010 com um livro fantástico chamado Pantaleão e las Visitadoras, que a gente vai com certeza analisar em outra ocasião, certo? Mas enfim, esse escritor peruano, Mário, ele escreveu um livro destinado a escritores iniciantes como eu e você, que foi intitulado também em espanhol como Cartas a um Jovem Novelista. Logo no primeiro capítulo, ele fala algo interessante. Ele diz que não somos nós quem escolhemos contar as histórias. São as histórias quem nos escolhem para serem contadas. Forte, né, gente? Bom, se o Mário estava certo ou não, eu não sei. Eu só sei que se em algum momento ele tivesse parado de escrever, jamais teria ganhado um Nobel. Ou mesmo teria admiradores, fãs e pessoas que se inspiram no seu trabalho e se tornaram escritores, né, por causa dele, né, do seu legado. Não posso garantir que se você insistir bastante na escrita, você também vai conseguir ganhar um prêmio Nobel, certo, gente? Porque isso depende da qualidade do que você está disposto a trazer ao mundo, né? O que eu posso garantir é que se você não insistir, esse prêmio não tem a mínima chance, né, de te encontrar, porque ninguém vai conhecer o seu trabalho. E se ninguém conhece o seu trabalho, lógico, as coisas não vão cair do céu. Não tem como vencer sem arriscar, certo, gente? Ah, Alane, mas insistir é tão difícil. O Brasil não prestigia o trabalho dos escritores. As pessoas simplesmente não leem. Não querem saber se você escreve ou não, porque o importante é estar na moda, é ser popular. Então, gente, não devemos pensar desse jeito generalizado, certo? Lá fora existe sempre um grupo de pessoas que leem, que pode te prestigiar. E embora não se torne tão popular quanto o jogador de futebol, você sempre vai ter o seu público, certo? E se realmente manda bem, as pessoas vão saber te prestigiar, certo? Então, não levem isso para o lado pessoal. Lembre-se que nem todo mundo vai realmente escolher o livro, certo? Ah, me lembrei agora de que o Mário também fala sobre essa questão de ser um escritor em um país de terceiro mundo, né? Das dificuldades que a gente enfrenta culturalmente por querer ser um escritor. Então, são muitas as dificuldades, sério. Por isso eu acho que é muito melhor você insistir por você mesmo e não pela glória que os outros podem te proporcionar. Mas insistir porque você sonha com isso. Então é uma forma de se realizar e de ser feliz pelo simples fato de publicar um livro, certo? De ver que você é capaz de realizar os seus sonhos, sabe? Então, gente, primeiramente, que seja um desejo seu, certo? Algo que você faz por si mesmo. Ainda que ao escrever você pense nos outros, né? Nas dificuldades deles e no que eles vão achar. Mas no final, porém, publique para mostrar a você mesmo que você é muito capaz. O que eu percebo bastante é que muitos autores são apressados com a autopublicação, querem tudo para ontem, né? E a verdade é que essa pressa, além de ser inimiga da perfeição, acaba fazendo muita gente desistir, porque livros demandam tempo. Um leitor precisa de tempo para ler e digerir o seu trabalho. Por isso, nenhum reconhecimento realmente vai vir assim de uma hora para outra, instantaneamente, certo? Então, muita paciência, muita calma nessa hora, certo, gente? Além disso, eu me lembro que escrever meu primeiro livro foi mais difícil do que escrever os outros dois, sabem por quê? Porque no começo tudo realmente é muito mais complicado. No começo, mesmo você sabendo o que precisa fazer, sempre bate uma insegurança, um medo de não conseguir prosseguir, né? De não conseguir agradar o seu leitor. E além dessa questão emocional, a sua técnica ela ainda não está 100% dominada, né? Definida. E você está engatinhando ali, né? Pela primeira vez. E é super normal, gente, desenvolver mais medo e mais insegurança por causa disso, certo? O que posso assegurar a vocês é que depois do meu primeiro livro, eu senti que escrever se tornou algo um tanto mais fácil para mim, certo? Porque eu aprendi
a ter mais paciência, a não me cobrar tanto por não conseguir finalizar um capítulo hoje, por exemplo, ok? Além de ter já mais ou menos dominada a minha técnica, né? O que eu faço para poder escrever. Você precisa respeitar, então, o tempo, tanto o seu tempo como autor, quanto o tempo do leitor, né? E você aprende isso depois dos seus primeiros trabalhos, né? Depois de publicar as suas primeiras histórias, certo? Então, ter paciência é uma das coisas mais importantes que um autor, seja independente ou não, precisa ter, certo, gente? Tem que ter calma. Uma coisa que também faz a diferença e que parece necessário é estar disposto a aprender coisas novas sempre, ok? O escritor, seja independente ou não, precisa sempre estar disposto a aprender. Seja aprender sobre a escrita criativa ou sobre determinado assunto, né, que você vai abordar, que você vai introduzir no seu livro, certo? O autor não pode ser um sujeito que acha que sabe tudo, né? O cabeça de concreto, né, que não consegue absorver nada novo, né? Já tem as suas ideias formadas e, né, vai só trabalhar em cima delas. Não. É preciso ser flexível com o conhecimento e com a história que quer contar, certo? Então é preciso admitir que você nunca sabe tudo sobre determinado assunto e que vai buscar, se precisar, a ajuda de um especialista para tentar entender, certo? Você precisa buscar aprender com as situações e principalmente com as pessoas. Buscar entender aquilo que você está tentando expressar, certo? Então, o escritor é um sujeito que precisa estar sempre bem informado, ok? É importante acompanhar as tendências, seja no mundo da escrita ou no mundo em geral mesmo, né? No cotidiano da população, certo? Você pode fazer isso pelos jornais, pelos sites, pelas redes sociais, não importa, contanto que você tenha a informação e ela seja verdade, certo? Encare essa busca pela informação como parte da observação, certo? Olhe para o que acontece à sua volta, esteja atento a tudo isso e nunca ache que você sabe mais do que o outro, ou que você já domina um assunto complexo que deveria estudar anos para só então entender uma parte daquilo, certo? O que eu vejo muito ultimamente, além da impaciência, são as pessoas que falam coisas sem de fato entender o que aquilo significa. Isso sempre existiu desde antes da internet, mas agora se tornou muito pior, porque agora não só as informações estão mais presentes, mais próximas das pessoas, como parece que a sociedade cobra uma opinião, né? Ela cutuca você para ter certeza de que você pensa como ela. Lembre-se sempre que você não é obrigado a nada, certo? Você escreve o que gosta de escrever, o que você entende. E se não é capaz de opinar porque não conhece o tema, abstenha-se, ok? Ao menos até entender o que aquilo realmente significa e poder debater, mais ou menos de igual para igual, com a opinião das outras pessoas. Lembre-se que você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas se você falar apenas aquilo que tem certeza, muito dificilmente vão conseguir te derrubar com algum argumento, certo, gente? Então certifiquem-se, cerquem-se de informação, ok? É também importante que o autor esteja atento às ideias, certo? Que esteja sensível para saber se aquela ideia pode ser realmente boa ou não, certo, gente? Eu digo isso porque de vez em quando eu tenho alguns estalos, né? Algumas ideias que realmente me fazem pensar que as histórias são como poeira, né? Elas saem por aí flutuando, sem que a gente veja e de repente, puf, elas te acham e te escolhem, né? E depois disso, colocá-las no mundo é uma forma de abraçar as pessoas, né? De falar que da mesma forma que eu consegui, elas também podem realizar o que quiserem, certo? Acredito que só o que é preciso, só o que essas histórias exigem de nós é que sejamos sensíveis para perceber quando esses momentos de escolha acontecem, né? De alguma forma, eu sempre tento fazer com que as histórias continuem me escolhendo, até mesmo quando eu não quiser mais trazê-las ao mundo. Alane, mas como conseguir fazer isso? Simples, você precisa aguçar os seus sentidos literários. Ler é a forma mais fácil de aguçar a sua percepção sobre as histórias, ok? Porque se não vivencia a situação que te faz escrever, através dos livros você acaba tendo acesso a uma experiência, a uma história de um personagem que te leva mais próximo dessa vivência que você não possui, certo? Então ler é premissa básica, certo? Para todo autor, seja independente ou não. E além de proporcionar essa experiência que aguça, a leitura também te traz outras ferramentas importantes para escrever.
Ler aguça o seu vocabulário, a forma como você observa os vários lados de uma história, de uma opinião, certo? Enfim, a leitura te proporciona muito mais coisas do que você imagina. E vamos ser sinceros, acho que boa parte de vocês certamente passaram a sonhar em se tornar escritores depois de ler alguma obra interessante, não é? Então, a leitura tem um papel gigantesco no cotidiano do escritor. A observação também te ajuda a aguçar essa sensibilidade, certo? Mas ela não é completa sem estudo, ok? Leia e assista tudo o que puder sobre escrita criativa, porque isso vai te ajudar bastante, ok? E aproveite para ficar atentos, porque em breve eu vou trazer algumas dicas de escrita para vocês, certo? Tudo de forma experienciada, certo? Porque eu vou contar para vocês, na verdade, aquilo que eu faço para escrever. Isso não quer dizer que seja o caminho certo ou o único caminho possível, ok? Então, fiquem atentos. Alane, mas tudo o que você falou até agora é muito geral. O que um autor independente exclusivamente precisa ter como diferencial? Acho que o autor independente deve ter tudo isso que já mencionei, só que ao menos 2 vezes mais. Viu, gente? Então, você tem que observar 2 vezes mais, insistir 2 vezes mais, ser paciente 2 vezes mais, estar bem informado 2 vezes mais, ler 2 vezes mais e principalmente amar escrever 2 vezes mais. Porque ser um autor independente é precisar ter e ser ao menos 2 vezes mais tudo isso, ok? Diferente dos autores comuns, nós dependemos mais de nós mesmos e, portanto, precisamos nos empenhar 2 vezes mais para conseguir, né? Para conquistar essas coisas. Desistir vai parecer mais tentador para nós do que para os outros, porque nós temos que buscar nossos incentivos, certo? A gente não recebe isso gratuitamente de uma editora ou de algum profissional que esteja ali disponível. Então, eu não vou mentir para vocês, vai ser difícil insistir, mas lembre-se do sonho e lembre-se principalmente de que você vai fazer isso porque é capaz de fazer, certo? Porque tem força e garra para fazer, certo? Fora isso, gente, acho que o único fato a acrescentar sobre a escrita independente é que o autor precisa mais do que nunca estar atento ao que se passa. Então, dominar a internet ao ponto de estabelecer contato com seus leitores facilita muito. A única coisa que eu peço atenção é ao tempo que você destina para isso, né, para a internet. Ficar muito tempo na internet pode ser uma cilada. Então, estipule horários, né, de uso, crie tarefas para executar durante um espaço moderado de tempo, porque você não deve se distrair e precisa de toda a concentração e paz que puder para escrever, certo, gente? Então, usem todas essas ferramentas tecnológicas com muita sabedoria. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Por Trás dos Causos. Mas e aí, deu para acompanhar tudo direitinho? Não? Lembre-se de que estou postando vídeos no YouTube, tá? Procurem pelo título de cada episódio, que lá vocês vão me achar tranquilamente, certo? E uma vez lá, aproveitem para seguir o canal e deixar um like nas minhas produções, porque isso me ajuda muito e eu fico muito grata pela participação de vocês sempre. Como você já sabe, mais adiante vamos poder adentrar mais no mundo da escrita criativa e de análise literária. No próximo episódio, vamos fazer um apanhado geral do que vimos até aqui através de uma discussão acerca da vida do autor ou da autora independente e da relevância do nosso trabalho, né? Então fiquem ligados nessa odisseia e até mais, gente. Um beijo enorme e cuidem-se bem. Tchau, tchau.